Ontem foi o Dia das Mães. E minha mãe se encontra dodói, sofreu quedas esses dias e já está bem sofridinha. Mas o que eu quero dizer para vocês, gente, é que ontem, exatamente ontem, eu entendi o real sentido de uma mãe. E o que o amor de uma mãe é capaz de fazer. Eu tinha uma amiga que Deus já levou, que ela sempre falava para mim que quando o homem sai de casa, ele balança a estrutura da casa. Mas quando é a mulher que abandona o lar, essa estrutura não salva. Essa situação não tem jeito. E eu hoje tenho plena convicção de que ela tinha palavras, essas palavras são verdadeiras, essas palavras dela são sábias e verdadeiras. Minha mãe, ela se separou muito nova, e aí ela sofreu muito, mas ela resolveu se separar, mesmo sabendo que o sofrimento, muitas vezes, poderia ser só modificado, porque com meu pai ela tinha, querendo ou não, um suporte financeiro, suporte alimentício, eu digo que financeiro em geral. E sem o meu pai ela tinha que, ela e Deus, porque já é muito, né? A gente quando fala eu e Deus é como se a gente estivesse falando, eu e Deus. Não, você não precisa de ninguém, você só precisa de Deus. Você precisa segurar na mão de Deus. Deus guia. E aí minha mãe começou a luta dela só com a gente. Os mais velhos trabalhando, uns ainda estudando, no meu caso, que sou uma das caçulas. E depois vai casando, aí os filhos vão ajudando dentro de casa, e aí eu tô casa, já tem a vida deles, mas sempre que precisa chega com suporte. E muitas vezes ela mesmo com pouco também chega com suporte para esse filho, porque mãe é assim. A mãe você pode ter um rio de dinheiro, mas você sempre vai precisar dela. Se você não precisar de um colo, você vai precisar de um conselho, você vai precisar de um puxão de orelha. Então, é como se ela, como não? A mãe é insubstituível. Por isso que a gente diz que o amor de mãe só se iguala ao amor de Deus. E minha mãe, ela é muito... eu digo que às vezes ela recebe as coisas, não gosta, mas não diz que não gosta, mas ao mesmo tempo ela também diz que não gosta. Minha mãe, tem hora que tá braba, na maioria das vezes, mas ela faz aquele movimento todo, mas é ela que coloca os pontos nos is. É ela que dá sentido à nossa vida. Eu fico imaginando, meu pai já se foi. Eu não tive muita convivência com meu pai. Mas, apesar das coisas, das falhas, eu tenho boas lembranças dele. Mas a minha mãe é diferente. É mágico. Ontem eu vivi um momento, acho que único na minha vida. E eu precisava falar isso para vocês. Porque nós somos em 8 filhos, 7 mulheres e um homem. Às vezes eu até me atrapalho com essa conta. E tem 2 netas que ela criou e tem uma nora que eu digo até que ela não é nora, é filha. Mas falando de filho mesmo, né? Somos 6 mulheres e 2 homens. E cada um com jeito. Eu digo que uma é artista, ou eu quero ser. A outra é artista de drama. Um é artista
no meu caso, humor, é isso que eu quero passar. Eu sempre venho pra cá querendo tirar um sorriso do seu rosto. Tem a dramática, tem a vaidosa, tem a palhaça, tem a... que não sou eu, ainda tem outra. Aí tem aquela que a gente chama ela de turista. Tem a birrenta, que é a briguenta, que a gente chama aqui no Nordeste. E cada um com suas características. Tem meu irmão, que é calado, ao mesmo tempo, de uma hora para outra, aflora um temperamento mais explosivo, que é uma característica da minha família. Não sei se isso é bom ou ruim, mas é. Então, tem coisas que a gente não pode negar. E tem o seu Lunga. O seu Lunga é porque ele é rude mesmo. E ele tem comércio e a gente às vezes faz, meu Deus do céu. Mas se você for ver, no fundo, ele é um doce de pessoa, uma pessoa super-humana. E é o queridinho da mamãe. E tem a queridinha da mamãe. E aí, tudo bem também. Mas o que eu quero dizer com isso, gente, é que parece clichê. Ai, achei chique falar isso, clichê. Vou falar de novo, clichê. Então, eu sempre que falo uma palavra assim diferente, eu fico, ai meu Deus, será que eu falei certo? Será que o sentido é esse mesmo? Mas é isso mesmo que parece, clichê, gente. Mas eu vou dizer uma coisa. Ontem eu sentei o real sentido da palavra mãe, família. Porque minha mãe se encontra nessa situação e ela não quer sair da casa dela. E todas nós saímos já e tivemos nossa vida, cada um do seu jeito. E quem ficou perto dela foi meu irmão, porque eu digo que ela ainda não cortou o cordão umbilical com ele, né? Então eu digo, é o preferidinho da mamãe, né? E talvez seja porque também a esposa dele, ela tem uma história muito parecida com a da minha mãe. E talvez por isso elas tenham também tanta afinidade. Mas, falando do amor, que é a palavra que se falou mais ontem, e que eu não sei falar essa palavra se ela não for uma palavra, se eu realmente não estiver sentindo, se eu não estiver... Para mim, tudo tem que ser muito intenso. Para mim tem que ser tudo muito verdadeiro. Não que eu também não tenho meus defeitos. E como eu tenho. Mas é porque ontem, apesar das nossas diferenças, nós conseguimos nos unir em prol da minha mãe. Em prol da saúde da minha mãe. Em prol da felicidade da minha mãe. E aí, eu senti que o amor de uma mãe pelos filhos e dos filhos pela mãe tem que ser o pilar. Tem que ser a coisa mais importante. A gente tem que deixar nossas diferenças de lado, porque família não é perfeita. Isso é uma ilusão de ótica. Outra brincadeira que eu tirei. Mas isso é uma ilusão. Mas que a gente tem que ver se vale a pena tudo isso, ficar agarrada a esse tipo de coisas pequenas, onde tem uma pessoa ali que é muito mais importante e que essa pessoa não precisa só de mim, mas precisa de todos os outros. Então, ontem foi o dia da mãe, da minha mãe, essa mulher que se privou de tudo na vida. Minha mãe, eu digo que ela não teve nem vida, ela ainda não tem vida. E a gente fica querendo dar vida a ela. A gente quer que ela dance, a gente quer que ela viaje, a gente quer que ela venha para casa da gente, a gente gosta de arrumar. Por mim, ela era um bibelô. Mas ela não quer, ela quer simplesmente estar ali, no canto dela, e que a gente vá lá, de vez em quando, visitar. E que quando ela melhora, aí eu boto ela para dançar, eu faço presepada com ela, e eu sei que quando o dia que minha mãe se for, eu vou ter boas lembranças, porque eu vou ter vivido muita coisa com ela.
mas eu quero que ela viva muito. E eu queria poder ter mais, viver mais, fazer mais. Mas isso não depende só de mim. Isso também depende dela. E aí é que eu quero chegar num ponto. O respeito. Respeitar. Respeitar a vontade dela. Porque quando você tira a pessoa daquela situação, você acha que está fazendo bem, mas está fazendo mal. E minha mãe, ela não quer saber de casa boa, minha mãe não quer saber de luxo, minha mãe dos outros. Ela quer ali, aquela casa, daquele jeito, com aquelas panelas, com aquele fogão. Mas ela quer estar lá na casinha dela. Ela quer que mexa quando ela quer que mexa. Mas se ela não quiser que mexa, não mexa. Não mude. É a história dela. Minha mãe, ela é tão mãe que ela, apesar de ter ficado com 8 filhos, uma vez ou outra ela está adotando alguém. Agora é Dona Cissa, Maria de Seu Luiz, aí tem Maria Cocota lá atrás, um sobrinho ou outro que precisou morar na casa dela. E agora eu digo que ela adotou duas, a Dona Cissa, que é da idade dela, e a mulher do cemitério. Tem essa mulher do cemitério. Eu não conheço essa mulher, gente, mas eu prefiro não conhecer, porque eu acho que eu vou ficar a vida inteira lembrando da mulher do cemitério. A mulher do cemitério leva toda a roupa que a gente deixa lá. A mulher do cemitério nunca vejo, mas aparece uma pessoa lá para pegar um dinheiro por mês para ela dar para essa mulher do cemitério, ela pagar, é um serviço. Mas minha mãe, não é porque minha mãe não, viu? Ei, mas ela é única. Eu nunca vi ninguém igual. Ela arranja confusão, ela se mete em confusão, ela doa, ela se doa, ela rejeita quando ela não quer. Ela diz o que pensa e às vezes ela não diz. Ela esconde, ela fofoca, ela dança. Tem dia que você não consegue fazer ela dançar. Mas essa é a minha mãe. E eu tenho muito orgulho de dizer, Dona Maria Benta, que mora nas Quintas, na rua Antônio Pinto de Medeiros, Natal, Rio Grande do Norte. Tem uma velhinha especial, Dona Maria Benta. É isso.